Olá, pessoal. Hoje eu trouxe para vocês um dos meus livros favoritos da Karina Risse, que é No Mundo da Luna. Vamos começar? Capítulo 1. Eu odeio o meu trabalho, eu odeio o meu chefe, eu odeio a minha vida. Eu também odeio segunda-feira. Existem pessoas que têm sorte e conseguem trabalhar naquilo que gostam. E existem pessoas como eu, que chegaram perto, mas tão perto que quase tocaram o sonho, só para vê-lo evaporar, feito fumaça. Onde é que eu estava com a cabeça quando pensei que trabalhar na revista Fatos e Furos fosse a melhor coisa do mundo? Tudo bem que eu tinha acabado de sair da faculdade e o grande redator-chefe, Dante Montini, era um deus entre os estudantes do jornalismo. E isso me incluía, de modo que trabalhar com ele era uma espécie de sonho coletivo. Se ao menos eles soubessem quem é o verdadeiro Dante. Soltei o ar com força, equilibrando o celular entre os ombros e a orelha enquanto ligava o computador arcaico sobre a minha mesa, posicionada na entrada da revista, em frente a um painel repleto de capas antigas da Fatos e Furos. As instalações ali não eram grandes. A antessala onde eu era exilada contava apenas com uma mesa, uma cadeira rosa e o imenso painel. O coração da revista funcionava na sala espaçosa, dominada por diversas mesas. A copa era minúscula e só comportava uma pessoa de cada vez. E havia ainda a sala do Dante, o único lugar que tinha um pouco de privacidade, apesar da janela alta com visão total da redação. Eu sabia que estava de mau humor, mas quem poderia me culpar? Qual é a probabilidade de você encontrar o cara que te traiu durante meses com a vizinha em uma cidade com quase 10 milhões de habitantes? Uma em 1 zilhão? Claro que, com a sorte que eu tinha, eu toparia com ele. E é evidente que o Igor estaria lindo e radiante, os cabelos claros, ligeiramente ondulados, bem comportados, os olhos azuis com carisma de sapato novo. E eu, obviamente, não estaria em um dos meus melhores dias. Estava chovendo e meus cabelos cacheados se revoltavam ao menor sinal de umidade. E era por isso que eu evitava a todo custo chorar em público. Me dá mais uma chance, Luna. Eu mudei. Ele implorara um pouco mais cedo em frente ao prédio de fachada cinza, no centro da cidade, onde eu trabalhava. Era mais fácil acreditar que palestinos e israelenses dariam as mãos e dançariam nus em volta da fogueira de Beltane, na Escócia, do que qualquer coisa que aquele canalha dissesse. De modo que soltei um sonoro e altivo "Me esquece, porra!" e o deixei falando sozinho. Eu ficara tão zangada que podia matar qualquer um que se atrevesse a me olhar por mais de 2 segundos. Então, passei a mão no celular e liguei para minha amiga, antes que pudesse voar sobre um dos engravatados que trabalhavam no andar de baixo da revista, em um escritório de advocacia, e que me lançavam um sorrisinho de idiotas enquanto entrávamos juntos no elevador. Sabrina atendeu no segundo toque e eu fui contando tudo aos troncos ao seguir rumo ao 8º andar. Eu não acredito que o Igor teve a cara de pau de te procurar de novo. Luna, minha amiga comentou indignada. Quando esse cara vai cair na real e perceber que você tá muito melhor sem ele? Qual foi a mentira que ele contou dessa vez? As mentiras de sempre. Disse que não foi culpa dele,
que quando se deu conta, a mão já estava no decote da Samara, que foi um acidente e que não passou de uma única vez. Você não caiu nessa, né? Era só o que me faltava, Sá. Reclamei ao celular. Não acredito no Igor. No que o Igor diz faz tempo. Ah, graças a Deus. Fiquei com medo de que você tivesse uma recaída e me obrigasse a te manter em cárcere privado para não fazer nenhuma bobagem. Eu ri. A Sabrina era a melhor amiga do mundo e também minha colega de quarto, por assim dizer. Dividíamos o apartamento havia 5 anos. Nós nos conhecemos quando moramos na mesma república. Eu cursava jornalismo e ela arquitetura. Ela era engraçada, sempre me entendia e era a única pessoa que, vez ou outra, usava palavras como inócuo, acurado, loquaz, incolume e esse tipo de coisa que ninguém nunca usa sem parecer idiota. Eu me apaixonei por ela. Não desse jeito, imediatamente. Minha amiga estava se dando bem na vida. Conseguiram uma vaga na renomada Oliver Design como estagiária anos antes e acabou sendo efetivada, além de se tornar assistente do figurão. Sabrina planejava em breve assumir alguns projetos sozinha. Enquanto isso, eu seguia em meu emprego medíocre. Escuta só essa. Eu continuei, girando de um lado para o outro na cadeira rosa. O Igor disse que esses últimos 3 meses foram horríveis e que sente muito a minha falta e que ele acha que a gente pode superar isso tudo. Talvez ele possa mesmo, concordou Sabrina, mas você não. Não levo muito jeito para mulher de malandro. Eu queria tanto bater nele quando ele disse que ainda me amava, que a minha mão chegou a coçar. Tá legal. Parte de mim, aquela parte idiota e romântica que acredita em finais felizes e que chocolate diet não engorda, quis acreditar nele. A gente foi feliz junto. Isso é, antes dele começar a me trair com a vizinha e tal. Além do mais, 2 anos de relacionamento tinham que ter significado alguma coisa. Antes de eu flagrar se enroscando com a Samara, vizinha balzaquiana de pernas longas e peitos gigantescos. E olha que não é despeito, não. Eu uso tamanho 44, então dá para ter uma ideia da enormidade da comissão de frente da Samara. Eu chegava a me perguntar se daríamos o próximo passo em breve, talvez morar juntos por um tempo, mas eu não conhecia o verdadeiro Igor. O fato de ele ter tido um amante por mais de 6 meses e eu nunca ter desconfiado de nada era prova disso. Ele é um grande idiota, sempre assim. Sabrina resmungou ao telefone. É sim, e eu? A porta dupla de vidro se abriu e bateu com uma pancada surda. Ai, droga, o demônio nerd chegou. Preciso desligar. Tchau, Sá. Meu chefe, também conhecido como demônio nerd, cão chupando manga e babaca sem noção, isso tudo nos dias bons, entrou na redação e lançou o seu tradicional "Bom dia, Clara". Eu cheguei a pensar que fosse explodir como uma lata de refrigerante quente sacudida ao vê-lo passar em frente à minha mesa, na recepção. Eu era a porcaria da secretária da redação, condenada a anotar recado havia 5 meses. Eu, jornalista por formação, era uma relé, era uma reles menina de recados. Eu odiava a minha vida, odiava ainda mais meu chefe idiota que nem sabia meu nome. Dante, eu sou foda, Montini, um homem totalmente desprovido de simpatia e de senso de moda. Achava que o mundo devia obedecê-lo, sem questionar. Ninguém jamais ousava contrariar uma de suas decisões. Às vezes, o Murilo contestava, mas enfim,
nem quando ele estava errado, e bem que o grande Dante Montini nem sempre estava certo, como ficou evidente na última edição da Fatos e Furos. Quando na reunião de pauta ele sugeriu na tentativa, segundo ele, de tornar a revista mais ousada que a Michelle, a repórter responsável pela coluna de comportamento sexual, escrevesse um artigo sobre sexo na terceira idade. Ele só se deu conta de que a matéria não seria bem recebida depois que a ruiva tomou guarda-chuvadas de uma vovó na portaria da revista. Eu teria dito a ele que a ideia era ruim, se tivesse tido a chance, mas, depois da embaraçosa entrevista de emprego, eu nunca mais lhe disse nada além de "Bom dia, Dante." Ao que ele respondia "Bom dia, Clara." O que era totalmente compreensível. Eu era apenas a garota da recepção, afinal, e ele, o redator-chefe. Quem se importaria com o nome da telefonista? O fato de eu odiá-lo com todas as minhas células não poderia mudar, ainda que ele acertasse meu nome. Dante era alto, ombros do tamanho certo, apesar de parecer um pouco magro demais sob as camisetas estranhas, e tinha um rosto forte e marcante. Se ele não fosse quem era, o chefe idiota que nunca acertava meu nome, eu até o acharia bonito. Mas tinha os óculos. Eu odiava aqueles óculos. Eram grandes, pretos e fora de moda. Havia pelo menos uns 10 anos. Isso sem mencionar que, para um redator-chefe renomado, ele parecia um indigente, quando não estava vestindo uma camiseta com estampas esdrúxulas, esculhambada nas gravatas, ridículas. A que tinha um teclado de computador estampado era a melhorzinha. O que nunca variava eram os jeans, todos iguais, cortes tradicionais, combinados com tênis de lona preto. Eu nunca tinha visto seus cabelos penteados desde que começara a trabalhar ali. Eles apontavam para todas as direções de um jeito estranho, como se ele acordasse e simplesmente os deixasse daquele jeito. Bom dia, Dante, respondi, para não quebrar o roteiro. Quero todo mundo na sala de reuniões em 20 minutos, anunciou ele com tom grave e autoritário de sempre. Certo, mas nem todo mundo chegou a... Eu disse 20 minutos. Se um meteoro atingisse a Terra, me peguei pensando, será que haveria alguma possibilidade de cair, digamos, bem na cabeça do meu chefe? 25 minutos e 7 telefonemas histéricos depois, consegui acomodar toda a equipe da Fatos e Furos na sala de reuniões fria e interpessoal, porém bem iluminada graças à imensa vidraça que ia de uma parede à outra. As paredes nuas e brancas contrastava com as cadeiras negras. A longa mesa de madeira cor de mel dominava todo o espaço e no canto um quadro branco se equilibrava sobre um tripé metálico, no qual se lia, em tinta azul, a pauta da semana. A equipe de jornalistas escolhera recentemente, naquela quarta-feira, e deu ressaltar que Dante havia mudado o roteiro porque as reuniões sempre aconteciam às segundas e quinta-feiras. O quadro de repórteres se resumia a Murilo Velasque, o queridinho do chefe, Adriele Pacheco, que conseguia flagrantes de celebridades com a mesma rapidez que conseguia processos jurídicos, Júlia Lisboa, a garota por trás da coluna de cultura e estilo de vida, Michele Brito, que escrevia sobre sexo e tudo o que se relacionasse ao tema, Karen Pestana, que sempre descolava uns produtos de beleza bem bacanas, com os anunciantes de sua coluna de beleza e moda, e Elton Reis, o design gráfico caladão, que passava o dia com a cara enfiada na tela do computador ou nos panfletos que Michelle recebia
de algum sex shop. Eu estava organizando os copos de água mineral sobre a mesa quando Dante entrou batendo a porta branca atrás de si. Muito bem, vamos resolver essa merda de uma vez. Assustada, derrubei um dos copos ao som de seu rugido. Ainda bem que estava lacrado. Infelizmente, apenas o copo permanecia assim. Mas lacrar a boca do Dante era um sonho que eu acalentava com carinho durante os últimos 5 meses. Eu pretendia sumir dali rapidinho, como sempre, mas quando me movi rumo à saída, dei de cara com Dante. Ele me lançou um olhar frio por sobre os óculos, de modo que achei melhor ficar no fundo da sala, colada à parede. Tá legal, eu não era a pessoa mais corajosa do mundo. Convoquei essa reunião de emergência para deixá-los a par das mudanças ocorridas de ontem para hoje. E falou sobre a perda de 2 grandes profissionais devido aos recursos financeiros escassos de que a revista dispunha. Soraya, a menina do horóscopo, aceitara a proposta de um grande jornal de circulação nacional, e Kleber, o fotógrafo faz tudo, tinha debandado para a principal concorrente da Fatos e Furos, a revista Na Mira. E Dante estava furioso com isso. Eles receberam propostas que não pude cobrir. Ele continuou, fitando cada rosto, exceto o meu, claro. Se alguém aqui está pensando em seguir os mesmos passos, que fale agora mesmo. Ninguém abriu a boca. Sempre fui honesto com vocês e pretendo continuar assim. Estamos sem caixa. O número de assinaturas estagnou. As vendas nas bancas subiram apenas 3% nos últimos trimestres. Esta revista estava prestes a fechar as portas quando assumi o cargo de redator-chefe e com muito esforço conseguimos tirar Fatos e Furos do buraco. Só que ainda não chegamos lá. Alguns anunciantes estão passando por dificuldades e não renovaram os contratos. Vamos ter que batalhar por novos patrocinadores. As próximas edições serão cruciais para nós. Não haverá novas contratações. Como assim? Adriele perguntou, retorcendo com o indicador uma mecha do cabelo liso e castanho. Os lábios de Dante se transformaram numa linha pálida. Pensei que tivesse sido claro, Adriele. A equipe se resume aos que estão nesta sala. Por um momento, cheguei a pensar que ele estava me incluindo. Mas não. Ele nem sequer notava minha presença ali no fundo de pé. De agora em diante, ele prosseguiu. Cada um de nós desempenhará mais que a própria função. Vamos nos adaptar e tentar sobreviver até que os investidores renovem os contratos e as vendas melhorem. Não vou mentir, nosso rabo está na reta. Murilo, o cara mais fera no que se relaciona ao cenário político, resmungou. É só uma crise, vai passar. Sim, é o que todo mundo diz. A população está cortando gastos supérfluos e isso inclui assinaturas de revistas. Com a internet trazendo notícias em tempo real, eu duvido que ainda tenhamos meios de comunicação impressos em 30 ou 40 anos. Seus olhos focavam cada rosto naquela sala enquanto ele falava. Menos o meu, claro. Não sei nem por que eu ainda me dava o trabalho de notar essas coisas. Estou trabalhando para modernizar Fatos e Furos e em breve lançaremos a revista digital. Mas até que isso aconteça, temos um problema mais imediato a sanar do que a extinção de revistas e jornais, a extinção do nosso emprego. Engraçado como ele sempre incluía a equipe toda nos problemas. Era sempre nós isso, nós aquilo, nunca eu. Uma bagunça generalizada se instalou, todos falavam juntos. Não posso fazer as entrevistas e as fotos ao mesmo tempo. Murilo coçou a cabeleira loira. Já contratei um freelance, Murilo, explicou o Dante. É tudo o que posso pagar no momento. Ele deve aparecer por aqui amanhã
E vocês se acertam. Júlia, sua coluna tem recebido boas críticas. Tenho certeza que você pode melhorar ainda mais. Parece que o meu melhor nunca é o bastante. Ela resmungou e soltou um suspiro. Exato, confirmou Dante. Agora um de vocês terá que assumir o horóscopo. Ah, cara, tô fora. Murilo avisou. Não vou escrever aquela merda. Nem eu, de jeito nenhum. Adriele cruzou os braços. Todos os repórteres começaram a se esquivar, alegando compromissos, falta de tempo, de conhecimento e blá blá blá. Até que o Dante perdeu a calma. Fiquem quietos. Um de vocês vai assumir a porra do horóscopo. Por que você mesmo não faz isso? Murilo sugeriu com um sorriso sádico. Ele era o único que se atrevia a enfrentar o Dante, pois era o bem mais precioso da revista e sabia disso. Murilo fazia o tipo quarentão bonito e paquerador, e era o dono da banca de apostas da redação. Não que o Dante soubesse qualquer coisa a respeito das apostas. Murilo fora o grande trunfo contra a falência da revista. Dante insistira que precisávamos de uma coluna sobre política, que mulheres inteligentes acompanhavam os acontecimentos importantes do cenário político, e não apenas as novas tendências de moda da estação. Era esse o nosso diferencial em relação às outras revistas femininas. De fato, as vendas começaram a subir. Você também é jornalista, Dante. E dos bons. Murilo acrescentou. O olhar que Dante lhe lançou me fez encolher os ombros, mas Murilo permaneceu passivo. Alguém tem que acalmar os anunciantes que ainda temos, fazer com que não caiam fora, arranjar novos investidores, e isso me toma muito tempo, Murilo. A Luna é jornalista, falou Júlia, me fazendo ficar em posição de alerta, no mesmo instante. Recém-formada, não é? Mas é? Por que você não dá uma chance para a menina? Ela é esperta. E a garota, minúscula de cabelos ao estilo Joãozinho e rosto de fada, me lançou um sorriso meio torto. Eu adorava a Júlia. Ela pode se sair bem. De quem você está falando? Quem é Luna? Perguntou Dante, fitando-a como se ela tivesse falado japonês. Tá legal. Tá legal, Deus. Se você fizer com que aquele meteoro caia na cabeça do Dante neste exato minuto, eu prometo não comer chocolate durante um mês inteirinho. Eu esperei e, como Deus não fez a parte dele, usei a imaginação para atingir a cabeça despenteada do meu chefe, com pedras de tamanhos variados. Cara, é a garota ali na parede olhando com cara de assassina. Murilo sussurrou e riu, ao mesmo tempo, apontando para mim com o indicador. Dante se virou e me avaliou da cabeça aos pés, como se só então percebesse a minha existência. Não, essa é a Clara. Maravilha. Duplamente humilhada, na frente de todos. Não. Eu sou a Luna. Falei devagar. Sua testa vincou. Ele olhou ao redor em busca de confirmação. Quando Murilo assentiu, as bochechas do chefe assumiram um tom rosado. Ele estava corando? Eu nem sabia que ele era capaz disso. De sentir vergonha, quero dizer. E por que você me deixou continuar te chamando pelo nome errado? Perguntou irritado. Porque quero uma chance na revista. Se preferir, pode continuar me chamando de Clara, desde que me dê alguma coisa além de recados para escrever. Sua testa se franziu de leve. Você sabe alguma coisa de horóscopo? Mais ou menos. É o suficiente. Você fica com o horóscopo. E se, voltando para o Murilo, acrescentou: quero uma matéria de primeira linha até o fechamento da edição. Faça jus ao salário astronômico que te pagamos. Murilo respondeu alguma coisa, mas eu já não ouvia mais.
Eu tinha uma coluna. Eu tinha uma coluna. Tá legal. Não era lá grande coisa criar um horóscopo, mas era um começo. O fato de eu não saber entender ou acreditar em nada referente à astrologia era totalmente irrelevante. Eu iria escrever e não seriam recados. Eu teria meus textos publicados. Ai, meu Deus. Capítulo 2. A reunião terminou sem que eu me desse conta. Só percebi que tinha acabado quando todos se levantaram, exceto Dante, que voltou a atenção para a papelada diante de si. Eu aproveitei para sair rapidinho dali, com medo de que ele mudasse de ideia a respeito da minha nova coluna e me aprisionasse ao telefone outra vez. Feliz da vida com a minha promoção, esvaziei a mesa na entrada do 8º andar e me dirigi para a antiga mesa da Soraya, no coração da revista. Por ali encontrei uma infinidade de artigos místicos em uma das gavetas e dei uma espiada neles, tentando aprender e entender alguma coisa. Mas isso só serviu para me desanimar. Aquilo parecia complicado demais. Eu teria que pedir a ajuda de alguém. Minha avó entendia dessas coisas. Até tentou me ensinar vez ou outra. Mas naquela época eu estava ocupada demais resolvendo palavras cruzadas. Acabei de me distraindo desse pormenor no meio da tarde, quando Alexia Arenberg adentrou a redação. Os óculos escuros estavam no topo da cabeça, o rosto sério e compenetrado. Era como se ela ainda estivesse na passarela. Alexia era modelo, linda, riquíssima, e eu queria ser ela. Ela também era a mulher do Dante. A razão de um cara como ele conseguir uma top internacional me escapava. Como de costume, Alexia não se importou em falar com ninguém, nem esperou ser anunciada para entrar no escritório do Dante. Estava acostumada a tratamento VIP. Não seria diferente ali. Pouco antes do fim do expediente, porque notícias não dão aviso prévio, a redação virou um pandemônio. Os telefones não paravam de tocar. Um roqueiro havia entrado em coma devido a uma diabetes nunca antes divulgada, e a Andriele quase teve um orgasmo de alegria. Murilo recebeu um telefonema antes de sair desarvorado porta fora, pois, segundo uma de suas fontes, o prefeito fora visto com a amante, entrando em um hotel. Soltei um suspiro observando-os tomarem seus rumos até as histórias fantásticas que ficariam na boca do povo por dias, enquanto eu permanecia ali, olhando para uma pilha cheia de números, rabiscos e desenhos de planetas. Definitivamente, eu odeio a minha vida. Alexia por fim saiu do escritório do chefe. Dante a acompanhou até o elevador e eu tentei não olhar, quando os dois trocaram um beijo rápido. Não que qualquer tipo de contato físico mais íntimo fosse permitido na fatos e furos, mas, ei, o cara era o chefe. Ele podia fazer o que bem entendesse. Algum problema, Luna? Ele perguntou depois que a mulher foi embora, enfatizando meu nome, se plantando em frente à minha mesa e observando a pilha de mapas astrológicos. Ah, não, tudo bem, tudo ótimo. Só estou me familiarizando com o material. Ele assentiu, olhou discretamente para os lados e voltou a me encarar. Escuta, sobre o seu nome, ele colocou as mãos nos bolsos do jeans. Eu tinha certeza que seu nome era Clara. Não é, falei encarando o Homer Simpson, que corria atrás de uma rosquinha na sua gravata. Ele inclinou a cabeça para o lado, os olhos atrás dos óculos horrorosos me fitavam com seriedade. Agora eu sei disso. Aquilo era um pedido de desculpas?
Não, claro que não. O Dante não se daria esse trabalho a menos que estivesse chapado de vodka ou de algum medicamento que mexesse com a sua sanidade. E eu tinha quase certeza de que ele não tinha feito uso de nenhuma das duas coisas. Está tendo dificuldades? E apontou para o mapa astrológico. Sim. Não, esse material é muito bom, excelente mesmo. Que bom, porque preciso que você me entregue o horóscopo até quinta. Mas é amanhã. Bem-vinda a Fatos e Foros, e me deu uma piscadela sorrindo meio torto, o que me pegou completamente de surpresa, pois eu não sabia que o Dante era capaz de sorrir, ainda que fosse apenas uma insinuação de sorriso. Se bem que, pensando melhor, ele havia sorrido uma ou duas vezes quando me entrevistou para a vaga de secretária. Em seguida, ele se trancou em sua sala e eu gemi, apoiando os cotovelos na mesa e afundando a cabeça nas mãos. Eu tinha um prazo a cumprir e nenhuma ideia de como executar a tarefa. Em outras palavras, eu estava totalmente ferrada. Recorri ao oráculo dos oráculos em busca de ajuda. Numa rápida pesquisa no Google, encontrei diversos artigos sobre numerologia e astrologia, mas nada sobre leitura de signos. Acabei me deparando com um link e descobri uma loja que vendia tudo para magia, de A a Z. Seja lá o que isso significasse. E ficava apenas 3 quadras da revista. Anotei o endereço e desliguei o computador às pressas. Dante fechou seu escritório ao mesmo tempo em que puxei minha bolsa no encosto da cadeira. Só restávamos nós dois na redação. Está de saída? Ele quis saber. Sim, a menos que você tenha algum trabalho para mim. Tentei a sorte. Você já tem um trabalho. Estou falando de um de verdade. Eu quis acrescentar, mas achei que não era o momento de exigir outra promoção ainda. Caminhamos lado a lado até o elevador. Ele afrouxou a gravata, um suspiro lhe escapou dos lábios. Ousei espiar meu chefe pelo canto do olho. Ele parecia não tão Dante. Tá tudo bem? Me atrevi a perguntar. Eu estou esfolando a minha equipe, ele disse, conforme as portas se abriam e entrávamos no elevador. Estou sobrecarregando o pessoal com tarefas que não cabem a eles. Perdi 2 bons funcionários esta semana. A verba deste mês é menor que as despesas. Um idiota acabou com a frente do carro da minha namorada. Ah, e a namorada em questão não está feliz comigo porque não vou poder acompanhá-la ao fashion. Sabe-se lá o que. Está tudo ótimo, como você pode ver. Ele forçou um sorriso irônico. 2 sorrisos no mesmo dia. Eu devia estar com muita sorte. Surpreso ao constatar que no fundo, bem escondidinho, havia um ser humano, dentro daquele redator-chefe pragmático, me peguei dizendo: eu gostei da minha nova função. Eu odiava aquele telefone. Que bom, fico feliz. Ele se recostou na parede metálica. Eu tinha uma vida tão tranquila quando era repórter. Sabe, Luna, em dias como hoje, eu me pergunto se isso tudo vale mesmo a pena. E a conclusão a que chego é que não vale. Bom, eu ainda não gostava dele, mas saber que Dante estava passando por um período ruim me fez a aversão por ele diminuir. De qualquer maneira, eu ainda odiava o meu chefe. Olha, eu disse, não tenho muita experiência, mas de uma coisa eu sei. Você não foi contratado para salvar fatos e furos à toa. E quando você assumiu a chefia daquele jornalzinho de bairro e o transformou em um dos maiores da cidade, deve ter se sentido bem. Ele apenas deu de ombros. Você chegou ao topo, Dante, prossegui. Muita gente ainda luta para escalar o primeiro degrau. Você não devia ficar se lamentando, por mais difícil que o dia tenha sido. Ele me encarou
com algo diferente nos olhos. Parecia diversão, ou podia ser constipação intestinal. Era difícil interpretar o meu chefe. Então, ele desviou o olhar para as portas que se abriam. Caminhamos pelo saguão revestido de mármore escuro, e eu já ia seguindo meu caminho para o estacionamento, quando ele me deteve dizendo: "Eu gostei do seu entusiasmo", e sorriu. Sorriu mesmo, para valer dessa vez, um sorriso preguiçoso, cheio de dentes, que atingiu seus olhos e fez seus traços graves se suavizarem, deixando-o muito mais jovem. Não que ele fosse velho, devia ter 30 e poucos ou algo assim. Bom, até amanhã, Luna. Ele passou a alça da mochila pelo ombro. Tchau, Dante. Entrei no carro parado no estacionamento e dei uma olhada no espelho retrovisor. Meus cabelos ameaçavam fugir do controle e o volume fazia meus olhos verdes parecerem maiores. Meu rosto estava corado e então retoquei o batom para diminuir o contraste. Segui direto para a loja esotérica e, apesar de não ser longe, demorei mais de 1 hora por culpa do engarrafamento do fim da tarde. Uma enorme lua brilhante chamava a atenção no letreiro da loja e a fachada tinha tantas cores que era difícil entender os muitos símbolos desenhados ali. Assim que empurrei a porta para entrar, sinos de vento anunciaram minha presença e o aroma aguçado de incenso acabou me deixando meio zonza. Entre as prateleiras abarrotadas de coisas coloridas e perfumadas, havia uma mulher baixinha, com pouco mais de 1,5 metros, de cabelos longos mesclados de branco e preto, e muitas pulseiras nos pulsos finos, e era meio vesga. Olá, raio de sol. Ela sorriu. Oi, eu preciso de alguma coisa para criar horóscopo. Se tiver algum programa de computador que faça isso melhor. Ela meneou a cabeça. Muito bem, a magia é algo precioso e apenas as mãos e o coração podem manejá-la. Tá legal. Falei devagar. Você tem o quê, então? Deixe-me ver. Ela puxou 2 caixas de uma prateleira e começou a revirá-las. Não, não. Esse também não. Ah! O que acha disso? Dei uma olhada no mapa astrológico e sacudi a cabeça. Tenho 5 iguais a esse na minha mesa. Preciso de alguma coisa mais autossuficiente. A mulher arqueou a sobrancelha, então tive que explicar. Olha só, minha vida toda tá errada. Meu namorado me traiu, meu emprego é uma droga e meu carro vive me deixando na mão. E agora eu tenho a chance de fazer algo que eu gosto. Bom, não exatamente, mas a ideia é que seja temporário. Preciso fazer essa coisa de horóscopo. Bem feita. Se quiser me destacar, entendeu? Preciso que pelo menos isso dê certo. Eu me interrompi para tomar fôlego. Por que raios eu estava despejando toda a minha vida sobre aquela mulher? Só podia ser por causa da pressão de um prazo apertado a cumprir. Pelo que eu entendi, ela ficou séria. Você acha que é capaz de lidar com a magia? Ela fez um gesto amplo, como se dançasse balé. Achei que seria mais fácil e muito mais rápido se eu entrasse na dela. Não a contrariei. Não foi por isso que essa coluna caiu no meu colo. Sussurrei. Ah, sim. Nada é por acaso. Ela sorriu radiante. Os astros nos guiam, sempre. Basta saber interpretá-los. É justamente disso que eu preciso. Algo que interprete os astros. Você tem? O que você precisa está ali nos fundos. Volto já. Comecei a perambular ansiosa pela pequena loja entulhada de cacarecos, budas, elefantes, gnômos e imagens de santos se misturavam de forma caótica nas prateleiras. Alguns minutos depois, a mulher estava de volta com uma pequena caixa pouco maior que um celular.
Isso deve ajudar. Ela abriu lentamente a tampa. Um baralho cigano, murmurei e soltei um gemido agastado, por mais que eu tentasse ignorar. Algo cigano sempre se colocava no meu caminho. Devia ser alguma mendiga da vovó para me fazer ver a luz. O baralho cigano frisou a mulher vesga. Reza a lenda que foi da cigana Madalena, 200 anos atrás. Ao ver o estado das cartas, acreditei que fosse bem possível mesmo. A cigana Madalena, prosseguiu ela, e não confunda com Sandra Rosa Madalena, foi uma das mais importantes de seu clã. Dizem que quem se consultava com ela resolvia imediatamente todos os problemas. Ela era a guia de sua caravana e jamais errou uma única leitura em toda a vida, graças a esse baralho poderoso. E ergueu a caixinha. Legal, mas eu não vou ler a sorte, expliquei pacientemente. Só quero algo que me ajude a fazer o horóscopo. Pois então, você pode criar um usando o baralho. Em vez de consultar os astros, consulte as cartas. E funciona? É claro, há muitas maneiras de prever o futuro. Há sim, mas é claro, como se isso fosse possível. Nem a previsão do tempo dava certo. Imagine saber o que ainda nem aconteceu. Concordo que, tendo em vista a minha árvore genealógica, eu deveria ser mais crente e tudo a mais, mas simplesmente não conseguia acreditar que alguém fosse capaz de adivinhar o futuro olhando para um baralho. Embora eu tenha que admitir que a avó Cecília acertava às vezes, quase sempre. Tudo bem, ela nunca tinha errado comigo, mas isso não provava nada. Isso é o melhor que você tem? Perguntei desanimada. Não faça essa cara, meu bem. Você tem algo muito poderoso nas mãos. Com esse baralho você poderá manipular o destino. Imagina as possibilidades? Suspirei. Eu não fazia ideia de como usar um baralho cigano, mas parecia mais fácil que os mapas astrais. Além disso, eu tinha certa experiência com cartas. Era muito boa no poker e talvez isso servisse para alguma coisa. Ou eu poderia parar de inventar histórias e pedir ajuda a quem realmente entendia do assunto. Tudo bem, eu fico com ele. Quanto custa? Peguei a carteira. R$ 100. Por esse baralho sujo e velho? De jeito nenhum. 85. Por 85 consigo comprar uma cigana inteira. Não apenas o baralho. Fiz menção de colocar a carteira de volta na bolsa. 50. Fechamos por 50. Ela ergueu as mãos à altura dos ombros, se rendendo. É mais razoável. Ele entreguei o dinheiro. Inesperadamente, a mulher minúscula, com suas roupas coloridas e esvoaçantes, agarrou minha mão, fechando os olhos e inspirando fundo. Quando voltou a abri-los, ela sorriu. Sua magia é forte. Use-a com sabedoria e nunca em benefício próprio. As cartas não permitem. Alertou com a voz baixa e séria. Seus olhos não se fixavam em nada por mais de 2 segundos, como se ela não estivesse ali. Eu quase dei risada. Magia em mim? Que ridículo! Nunca houve nada mágico em mim, nem com os homens. Como eu não queria ser mal educada com a única pessoa que se dispôs a me ajudar naquele momento, respondi: Claro, claro, vou tomar cuidado. Que assim seja. Ela sentiu e, num piscar de olhos, voltou ao seu estado esfuziante, de modo que, depois de ela me entregar o baralho, me mandei dali rapidinho. Quando alcancei a calçada, enchi os pulmões, sentindo certo alívio por me afastar do cheiro adocicado e enjoativo dos incensos. Peguei o carro e dirigi para a periferia da cidade, seguindo em frente até chegar à zona rural, para tomar uma pequena estrada de terra batida e pular feito pipoca no interior do meu tingo. Parei a poucos metros da casa amarela. A tenda de tecidos ali perto contrastava com a habitação grande e moderna de 2 andares, mas eu já tinha me acostumado. Fora ali que meu irmão e eu vivemos,
por quase 5 anos. A figura esguia e colorida surgiu no horizonte. A longa saia laranja dançava com a brisa, os cabelos negros e compridos escondidos sobre o lenço roxo. Suas pulseiras douradas capturavam e refletiam os últimos raios de sol. A cesta de palha que trazia numa de suas mãos estava cheia de ervas. A velha cigana olhou para mim e seus olhos cansados e cheios de rugas sorriram. Sorri de volta, acenando. Oi, vovó.